Então vamos dar sequência nesse bloco, Luiz. Você vinha falando sobre a questão das ações penais. Isso, Brian. Obrigado, meu amigo. Vamos retornando aqui. Eu estou entrando agora, pessoal, nesse ponto, então, das ações penais, né, para o crime de abuso de autoridade. E aqui, meus amigos, a gente tem a regra ordinária do artigo 100 do Código Penal, né? A gente tem ação penal pública incondicionada, né? Que é aquela que responde aí ao princípio da oficiosidade, pois o ente público pode agir e deve agir de ofício, né? Tem também o princípio da obrigatoriedade. Não compete ao Ministério Público, uma vez reunidos indícios de prova, indícios de autoria e prova da materialidade, não compete ao Ministério Público nenhum juízo de oportunidade quanto ao ingresso ou não da ação penal. Ele está obrigado a oferecer. Claro que isso não se confunde com a possibilidade de arquivamento, né, ou mesmo a requisição de novas diligências, né? A questão é, uma vez convencido da prática do crime, o promotor de justiça não tem, aí sim, nenhum mérito para decidir se ingressa ou não com a ação, estando obrigado, até por ser uma função institucional, conforme o artigo 129, inciso 1 da nossa Constituição. Pessoal, aqui também é trazida, né, a nossa ação penal privada subsidiária da pública. Inclusive, Braida, recebeu um veto do presidente, esse artigo, porque o presidente falou que era desnecessário, né? E realmente, assim, está repetindo aqui a previsão da lei geral, né? Não sei se era o ponto de chegar a vetar, né? Porque, enfim, só está repetindo, não causaria, a princípio, nenhum tipo de polêmica, né? Ou nenhum tipo de anomalia jurídica. Mas ainda não satisfeito o Congresso derrubou o veto, né? Então, hoje, prevalece aí essa redação na nossa lei, tá? O parágrafo 2º, pessoal, que traz aquele prazo de decadência imprópria, que a gente fala lá do processo penal, porque a pessoa, a vítima, né, a pessoa que se sente lesada de modo geral, ela poderia ir, uma vez constatada a desídia ou a negligência do Ministério Público, né, ela pode ingressar com a ação penal, com a queixa subsidiária, né? Inclusive propus uma, Braida, há pouco tempo agora, estou até ansioso para ver o resultado, né? Achei que nunca ia entrar com isso na minha vida, mas entrei com uma queixa subsidiária há pouco tempo, que aí, pessoal, vejam que a legitimidade do ofendido, né, durante esse período de queixa, só se dá por 6 meses, porque depois aí, para ele, decai o direito, né? Pois bem. Outro ponto que merece algum comentário da nossa lei é os efeitos extrapenais da condenação que são trazidos no artigo 4º da nossa lei de abuso de autoridade. Pessoal, a lei, o Código Penal, perdão, já traz aí os efeitos penais e extrapenais da condenação, mas aqui a gente tem um acréscimo, tá? Da nossa lei de abuso de autoridade. Um ponto importante aqui, e aí fica de fato alguma discussão doutrinária sobre o tema, é no sentido de que o direito à indenização ele deve ser requerido pelo ofendido, né? Pois bem, esse requerimento do ofendido, ele se daria onde? Quando? Quando ele foi ouvido? Ou será que só seria cabível quando ele ingressa com a queixa subsidiária? É um ponto que ficou um tanto quanto estranho na lei de abuso de autoridade, tá, pessoal? Será que ele tem que fazer um requerimento para o membro do Ministério Público pedir para ele na denúncia? Enfim, esse aqui é um ponto que tem causado aí algum desconforto para ser acertada na intenção do legislador para a doutrina, tá? Pessoal, o efeito extrapenal de reparação dos danos já é previsto no Código Penal, mas lá não fala de requerimento do ofendido, né? Lá só fala que é um efeito da condenação, ok? Pois bem, e outro ponto também que fica entendido é que esse efeito ele ocorre em qualquer caso de ação de abuso de autoridade. Porém,
Os outros dois aqui que a gente vai ver agora, eles só são aplicados em caso de reincidência, né? Que é a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública por período de 1 a 5 anos e a perda do cargo, do mandato ou da função pública, né? Vejam que são duas punições diversas e que seguramente vão ser discutidas. A segunda, na verdade, seguramente vai ser discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal para afirmar de uma inconstitucionalidade. Por quê? Se de um lado a inabilitação é aprazada pela lei de 1 a 5 anos, a perda não. E a perda que sugere um caráter de definitividade, né? O que pode dar a entender que é uma pena, que é uma punição perpétua, o que aos olhos da nossa Constituição é proibido, né? Inclusive o Supremo, eu confesso que não tenho aqui o número desse julgado para falar para vocês, mas o Supremo já decidiu pela inconstitucionalidade do artigo da Lei 8.112, que vê como impossível o retorno para o cargo público para sempre, a depender da prática de algumas condutas, como improbidade administrativa, crime contra a administração, etc. O Supremo já afastou a constitucionalidade desse artigo, porque, de fato, é uma punição perpétua incompatível com o texto constitucional. Aqui, quando fala de perda de cargo, mandato e função, se houver a interpretação de que ela também é perpétua, facilmente vai ser desafiada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E, conforme eu disse, essa inabilitação e perda de cargo são exclusivas para quem é reincidente no crime de abuso de autoridade. Pois bem, a nossa lei também traz penas restritivas de direito, né, como possível aplicação para os crimes desta lei. As penas trazidas pela lei são prestação de serviço à comunidade e suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com perda de vencimentos e vantagens. Pessoal, apesar de a lei ter trazido, o que eu não acho nenhum inconveniente, que vai haver perda de vencimento e vantagem com a suspensão do exercício do cargo, isso aqui é muito óbvio, porque isso aqui é uma pena. A pena, a punição, ela gera um afastamento provisório, uma suspensão, sem o recebimento de vantagens. O que não se confunde, cuidado, com o afastamento provisório do cargo. Este é com remuneração. Até porque é uma medida cautelar para garantir a segurança do processo que não deve ser vista como punição antecipada. Então, se você retira a remuneração precocemente, você tem verdadeira pena antecipada sem o devido processo legal. Tá? É muito comum essa previsão em estatutos de servidores públicos de modo geral. Da 8.112, o Estatuto Federal, 869 de 52, que é a Lei do Estatuto do Servidor de Minas, e, por exemplo, a Lei Municipal 61 do município de Goianá, do solene município de Goianá, né? Pois bem, amigos, para aplicação dessas penas restritivas de direito, tá? A gente tem que fazer o respeito aos incisos do artigo 44, beleza? Não pode ser crime com violência nem grave ameaça, né? Penas de até 4 anos, tá joia? Aquela coisa toda. E, da mesma forma, essas restritivas de direito também podem ser aplicadas de forma autônoma ou mesmo de forma cumulativa. Vai depender, claro, da dosimetria da pena conforme o magistrado, ok? Pois bem, ainda no campo aqui das punições, é importante registrar que servidor público, amigos, ou agente público, que é a pessoa punida pela lei de abuso de autoridade, né, excluído aí, claro, a possibilidade de um particular, conforme a gente já viu, é que o servidor público ele tem 3 responsabilidades. O servidor público ele é responsabilizado no âmbito penal, quando pratica crimes desse jaez, por exemplo, do abuso de autoridade. Ele é punido administrativamente, né, e aí responde a um PAD, né, processo administrativo disciplinar, e também pode ser punido na esfera civil, ok? Na esfera civil, é sempre bom registrar que o Supremo já afastou a possibilidade de você processar o servidor na esfera civil
tá? Que te praticou algum prejuízo no exercício do cargo. Meus amigos, de acordo com o princípio da impessoalidade, aliado ao artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a responsabilização daquele que causa dano a terceiro no exercício da função é da pessoa jurídica a qual ele está vinculado. Então, vejam que o correto, se algum servidor te causa dano, é você processar o ente público ao qual ele está vinculado e depois o ente público faz uma ação de regresso contra aquele servidor, uma vez apurada o seu dolo e a sua culpa, né? Essa é a regra constitucional. Pois bem, a nossa lei federal, então, que eu pego como exemplo, né? Ela fala que o servidor tem essas 3 responsabilidades, tá? Mas é importante reparar que existe plena independência entre essas instâncias. E aqui eu vou corrigir o que eu disse, não é pleno, tá? Não é pleno, porque a gente vai ver que tem hipóteses em que a responsabilidade penal vai vincular as demais. Mas, de regra, pelo menos, né, a gente tem uma independência. O que isso significa? Uma conduta, uma punição na esfera administrativa não significa automaticamente uma condenação na esfera criminal, né? Do mesmo jeito que uma absolvição na esfera civil não significa absolvição na esfera criminal. Recentemente, no município de Goianá, por exemplo, né, nós tivemos um servidor que, a meu ver, praticou conduta prevista em lei como crime. Ele foi absolvido pela comissão processante, foi acatado o parecer pelo prefeito, né, que é a autoridade superior, no caso, e ainda assim mandamos para o Ministério Público, cópia integral do processo administrativo, que o denunciou por crime, Braille. Veja. Então, quer dizer, a instância criminal de competência do parquê, do Ministério Público, vai ser independente à esfera administrativa onde ele foi absolvido. Talvez um corporativismo, né? Não sei, enfim. Ao nosso papel, claro, era só seguir a lei e encaminhar para o órgão competente o que foi feito e já está denunciado, inclusive. Pois bem, pessoal, agora vejam o seguinte, conforme estou antecipando para vocês, as responsabilidades, elas são independentes, tá? Só que eu tenho hipótese, sim, em que o âmbito criminal ele vai vincular as demais esferas, civil e administrativa. A absolvição penal ela pode se dar por inúmeras razões, ok? Não pense você que só existe uma sentença de absolvição, um tipo, né? Claro que não. Conforme eu passo a mostrar para vocês, olha só. Se eu tenho uma absolvição na esfera penal por prova da ausência do fato. Doutores, notem que a defesa preencheu seu ônus de prova. A defesa demonstrou que o fato sequer aconteceu. E aí, até por razões de segurança jurídica, é impossível que, nesse caso, eu tenha decisão contrária nas esferas civil e administrativa, se o fato não aconteceu, né? Pois bem. Outra coisa, senhores, é uma absolvição porque o acusado provou que não concorreu para a infração penal. Mais uma vez, eu tenho juízo de certeza acerca da autoria, razão que me leva, mais uma vez, a gerar a absolvição nas demais esferas, ok? Seguindo aqui. Outra possibilidade de absolvição é por existir uma circunstância que exclua o crime ou isente o acusado de pena, tá? E aí eu vou ter algumas possibilidades. Porque, primeiro, eu posso ter a existência de uma causa de excludente de licitude real. Real aqui entenda como o contrário de putativo, né? É verdadeira. Não era um equívoco sobre a realidade. Não. Aí não tem jeito. Provei que eu estava por exemplo, estava sofrendo uma injusta agressão e dela e a repeli moderadamente com os meios necessários e tal, né? Artigo 25 do Código Penal. Eu também vou fazer coisa julgada no civil, tá? Diferente, meus amigos, de uma excludente de licitude putativa, né? Porque aí eu tenho equívoco sobre a realidade, não existia injusta agressão, e aí eu vou dar
aso para que isso seja discutido na esfera civil. Ok? Outro ponto é se eu provo a existência de causa, se eu provo a existência de causa que exclui a culpabilidade, o que também não tem condição de fazer coisa julgada no cível. Até porque nós sabemos que a exclusão dessa culpabilidade, ela pode se dar no âmbito da sua capacidade mental, o que pode ter alguém responsável por você, um curador, alguma coisa assim, que vai até responder diretamente. Né? E outra coisa, pessoal, a absolvição com base em dúvida razoável. Ora, aqui eu utilizo o brocardo em dúbio pro réu, que é exclusivo da seara criminal. Logo, se eu quiser debater isso em outra esfera, administrativa ou civil, fique à vontade, não há vinculação das instâncias, ok? Pois bem. Não, desculpa, avancei antes da hora aqui. Ô, Braida, o que é importante que os nossos alunos entendam aqui, primeiro, é o seguinte: a absolvição na esfera penal ela é criativa. Eu costumo dizer isso. Por que ela é criativa? São inúmeras as razões de absolvição. Tá? Ô, Braida, esses dias para trás eu fiz uma coisa da qual me orgulhei muito, porque o que aconteceu? Eu pego muito defensoria da ativa, né? Defensoria da ativa. A minha comarca não tem defensor público há anos e a gente acaba conhecendo, até colegas mesmo de escola, a gente acaba defendendo uma galera lá. E aí, uma pessoa que eu defendi, o meu assistido, né? Ele foi... Olha só que engraçado. O juiz reconheceu a prática do fato de assédio sexual, tá? Mas absolveu pela prescrição. Né? E aí eu peticionei, eu interpus a apelação. Eu quero ele absolvido. Sim, uma decisão declaratória de extinção da punibilidade. Exato. Tá. Eu quero ele absolvido. Sim. Pela inexistência do fato. Né? E aí, assim, foi legal, porque o juiz lá é muito humano, né? O doutor Raul, tenho gostado muito de trabalhar com ele, inclusive. Ele não deixa de condenar e tudo, né? Não é um garantista hiperbólico, como a criminologia tem trazido, né? Mas ele tem uma sensibilidade, vamos dizer assim, né? Como magistrado, que é muito bom e raro hoje em dia, a verdade é essa. E aí, ele virou... eu estava despachando com ele outra coisa, aí ele falou assim: doutor, eu acho que você recorreu errado no processo aqui, estava até vendo e tal. Eu falei: mas por quê, excelência? Ele falou assim: olha só, eu absolvi, ó. Eu falei: não, excelência, mas eu quero mudar as razões de absolvição. Né? Eu não concordo com a decisão do senhor, data máxima vênia. Né? Ele falou assim: mas você é dativo nesse caso aqui? Né? Eu falei: não, eu sei, mas nós vamos até o final. Olha que sim com ele tudo. Aí ele me deu os parabéns, né? Ele falou: não, doutor, parabéns e tal. E assim, eu tenho recebido enxurrada de nomeações dele lá. Tem hora que eu tenho até que declinar algumas, porque senão fica muita coisa para a gente assumir. Mas assim, ele chegou até a me elogiar, porque ele falou assim: não, que bacana, você é dativo e tal, porque fica aqui a dica para os nossos alunos que se interessarem um dia por advogar na esfera criminal, que a defensoria dativa, ela é muito comum hoje em dia. Se você andar nas comarcas da região aqui, você vai conseguir espaço para isso. É uma excelente oportunidade de aprendizado, o que não significa irresponsabilidade, muito pelo contrário, né? Mas, assim, cuidado para não pegar por ser dativo e tal, aquela coisa toda, né? É muita responsabilidade. A liberdade da pessoa, o processo penal, eu costumo dizer, e brincar aqui, né? Eu sou grande amigo do Márcio Faria, por exemplo, professor emérito dessa casa, né? Que dá aula de processo civil. E, assim, processo civil fala de direito, fala muitas vezes, né, de direito disponível, meus amigos. Se perder, perdeu, não tem problema. No direito penal, não. Né? No direito penal, não. Então, assim, utilizem, senhores, a advocacia dativa, mas não pense que isso é uma carta branca para irresponsabilidades ou para deixar de ter zelo, pelo contrário, né? Perfeito. Pois bem. Espero eu absolver esse rapaz, inclusive, por força aí da atipicidade flagrante. Enfim, acho que não posso nem falar o caso muito específico, porque, como é uma cidade muito pequena, se eu falar o caso, todo mundo vai saber o que é. Né? Então,
enfim. Amigos, pois bem, avançando mais um pouco aqui, Braida, só para eu ter noção aqui do slide que eu estou. Não, beleza. Pessoal, dos crimes em espécies, em espécie e possíveis questões controvertidas, né? Igual eu falei aqui para vocês, não vai dar tempo para a gente abordar, evidentemente, todos os tipos penais, tá? Mas eu quero realmente aqui trazer algumas discussões em se tratando de âmbito acadêmico, né? E em se tratando da responsabilidade de dar a guarida para as brilhantes aulas do Braida, eu quero realmente trazer alguns pontos mais polêmicos aqui para a gente poder raciocinar sobre a nova lei de abuso de autoridade. Ô, Braida, eu vou pegar primeiro aqui o artigo 10 da nossa lei, um tipo penal que fala, né? Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Bom, já acho uma excelente escolha. Com certeza. Bom, enfim, o ex-presidente Lula, pessoal, ele foi conduzido, né? Ele foi conduzido no caso da Lava Jato, tá? Enfim, eu vou manter o foco aqui, Brian, para não fazer comentários políticos, né? Sim, mas houve uma repercussão muito grande desse fato. Exato. Não tem como impossível negar. falar. Claro. Exatamente. E aí, meus amigos, inclusive, aquela condução coercitiva foi uma das teses ventiladas para ser reconhecida a suspeição do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, tá? E quando foi aquele fato, né, que trouxe essa tamanha repercussão, o Supremo depois decidiu, nas ADPFs 395 e 444, ambas do Distrito Federal, pela inconstitucionalidade da expressão para o interrogatório, prevista no artigo 260 do Código Penal, que fala exatamente da condução coercitiva. O artigo 260, pessoal, que está aí para vocês, fala: se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Pois bem, agora eu quero falar um pouquinho sobre o princípio do nemo tenetur si detegere, ou nemo tenetur si detegere, como queiram alguns. Numa tradução porca, você não tem que temer a sua exposição, você não tem que se mostrar, né? É mais ou menos isso, o nemo tenetur si detegere. Pessoal, a doutrina, ela tem caminhado cada vez mais sólida para o sentido de que situações ativas não podem ser exigidas do acusado, tá? Agora, situações passivas, o acusado teria que tolerar, ok? Então, vejam, por exemplo, que o artigo 260, quando ele fala que uma pessoa vai ser conduzida para interrogatório, a meu ver, é de uma inconstitucionalidade solar. Sabe por quê? Interrogatório não é dever do réu, é direito do réu. Ô, Brian, eu lembro uma vez que eu cheguei numa audiência, meu cliente não ia, tinha mandado aberto contra ele, né? Ele não ia, claro que não, senão ia ser preso, né? Evidentemente não ia. Aí ele virou para mim, né? Doutor, eu preciso ir. Eu falei, não. Se você for, você vai ser preso. A escolha é sua, né? Ele falou assim, não vou não. Eu falei, tudo bem, né? E outra coisa, pelo amor de Deus, não queira saber onde seu cliente está, viu? Sim. Eu só falei, não, você não vai, ótimo. Agora para onde você vai, o problema é seu. Beleza. Não sei onde ele está. Na audiência ele não foi. Ô, Braida, cheguei na audiência. A promotora numa brabeza, e eu lá com cara de paisagem, né? Estava tranquilo. E a promotora numa brabeza. Doutor, cadê seu cliente? Né? Eu falei, eu não sei, excelência. Né? Que não sabe o quê, né? Começou que ela já ficou toda... Eu falei, juro para a senhora que eu não sei. Não faço ideia. E, pessoal, eu não sei até hoje, tá? Não sei até hoje. Aí, ela virou e falou o seguinte, você sabe sim, só que tem um mandado contra ele, ele não vai vir aqui, né? Eu falei assim, doutor, é dever dele estar aqui? Eu falei assim, né, Brian? Ela falou assim, aí me levantou assim, você sabe que não, né? Eu falei, então vamos trabalhar, doutora, vamos começar a audiência.
Vamos instruir. E eu lembro, Braida, por ser caso da Lei 11.343, Lei de Drogas, né? O primeiro ato, em tese, né? Agora não, o Supremo já julgou aquele habeas corpus até do Amazonas e tal, para falar que o interrogatório é sempre o último ato da instrução. Mas, assim, ainda se utilizava, na época, o primeiro ato ser o interrogatório, acho que artigo 57 da Lei de Drogas, salvo engano. E aí ela quis falar assim, a gente até podia começar os trabalhos, mas seu cliente não vai vir? Eu falei, não, doutora, mas a senhora sabe que não é dever dele estar aqui, né? É direito dele estar aqui. E tal. Aí, quer dizer, depois que a gente coloca assim, um certo conhecimento teórico razoável na audiência, você começa a ganhar um respeito. Mas, meu amigo, o que eu já passei de raiva em audiência, nossa senhora, vocês não têm ideia. Mas, enfim, senhores, que fique claro, o réu não tem que fazer nada. O réu não tem que fazer nada, ok? O réu não tem que fazer nada. Reconstituição, evidente que o réu não tem que participar. Evidente que o réu não tem que colaborar, beleza? Soprar bafômetro, é evidente que o réu não tem que soprar bafômetro. O acusado que seja o preso em flagrante, é evidente que não.